queria convidar o pastor Edmilson bem rapidinho aqui, fazer essa oração aqui, querido. Em nome de Jesus, graças a Deus. Você tenta encaixar tudo até as 5h30. 15 minutos, eu falo 15 minutos, depois deixamos o resto para Deus. Amém? Vem cá, pastor Edmilson, a sua volta ali. Um minutinho só, vem cá, pastor Pedro, irmão Pedro. Ele quer só passar rapidinho algo aqui de muita necessidade para nossas igrejas. Buenas tardes, hermanos, saludos en la paz del Señor. Soy boliviano, hablo español, pero también portugués, pero voy a hablar esta vez en español. Rápidamente voy a darles un mensaje que realmente trabajo de misiones aquí en Japón también es fuerte. Estamos con esta literatura que es en japonés, es dada por favor, pastora Gladys, y el esposo Julio, son hadaki en japonés que pueden ser adquiridos gratuitamente de ellos. Para poder, nosotros que no hablamos japonés no podemos desenvolver a hablar la palabra del Señor, pero estos hadaki yo los trabajo también distribuyendo aquí en Japón. Yo no sé hablar japonés, pero el hadaki ha dado grandes bendiciones. Y doy gracias a Dios que para testimonio, la hermana también del pastor Doami recibió este trabajo. Y ahora también ella está con nosotros presente aquí, alabando el nombre del Señor Jesús. El trabajo de hadaki ayuda bastante en misiones aquí en Japón. Entonces, hermano, cualquier cosa se pueden dirigir con la pastora Gladys, que adquieran esto gratuitamente, no tiene costo. Realmente es un trabajo hermoso, que Dios bendiga a esa familia también. Gracias, Amém. pastor. Amém, queridos? Se você necessita, depois procura a pastora Gladys, em nome de Jesus. Salve os irmãos, Senhor, Senhor. Convido os irmãos a colocar em pé, amém? Vamos colocar em pé, nós vamos interceder. O pastor Antônio René que estará trazendo a palavra do Senhor. Confesso que é um motivo de muita alegria a gente estar junto nessa tarde. O horário está avançado e nós vamos clamar ao Senhor. Mais do Senhor nós teremos nessa tarde, porque bom é estar na presença do Senhor, né? Vamos orar. Soberano, amado e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, a tua igreja se reúne, Pai, independente de denominação. Há um povo, Senhor, que busca a tua presença, que se une, Senhor, para, Deus querido, incentivar um trabalho de missão, Senhor, porque sabemos que missão nasceu no teu coração, Sim. Deus, e vem para nós. Pedimos ao Pai, vamos usar teu servo nas tuas mãos, fala conosco, traz um despertamento, Senhor, nos líderes, Senhor, na tua igreja, que possamos fazer muito mais do que já temos feito, Senhor, por missão, pela África, pelo Brasil, Senhor, que possamos avançar no projeto do Japão, que possamos avançar nesse campo missionário que tu entregaste nas mãos dos pastores que estão nesse local. Querido Deus, em nome de Jesus, usa teu servo com poder e unção, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Atos, Atos capítulo 4, versículo 32. Vamos correr um pouco. Eu vou fazer, nessa tarde, eu vou apenas apresentar uma introdução daquilo que seria a mensagem e depois todo o resto vamos deixar com o Pai. Ele é que sabe o que é que vai fazer. Não se preocupe, nem que for para 5 minutos, é palavra de Deus e a palavra de Deus tem sempre um propósito, nem que for para 1 segundo. Se é de Deus, então as coisas de Deus vão acontecer. Não importa o tempo. Amém? Atos capítulo 4, versículo 32. Assim diz a palavra de Deus. Os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Mais uma vez, os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma.
Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Ainda dentro da palavra de Deus, eu quero pedir-lhe também que abra em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, 19. Romanos 8, 19. Tem Romanos na tua Bíblia? Se não tiver, então deixa de ser Bíblia Sagrada. Bíblia Sangrada. Muito simples, Romanos fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Se conseguir achar esse intervalo, tem Romanos ali. Romanos capítulo 8, versículo 19. O mundo todo espera e deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. O mundo todo espera e deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. Vamos falar mais um pouco com o Pai. Pedir mais uma vez que Ele possa falar conosco de forma específica. Não apenas de forma coletiva, mas de forma específica. Vamos lhe agradecer porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar. Vamos lhe agradecer porque louvamos a Deus, ouvimos testemunhos aqui, ouvimos sobre projetos que vêm dos céus. Então temos muitos motivos para louvar a Deus. Hoje parece que é o primeiro domingo do ano, certo? É verdade, amém? Você tenta imaginar, quantos aqui têm certeza que em janeiro do ano passado tinham certeza que estariam a respirar ainda hoje? Isso é uma certeza absoluta, que ninguém aqui tem certeza que estaria em vida no dia de hoje. Mas Deus sabia. E é por causa da misericórdia dele que nós estamos aqui. Então temos vários motivos para agradecer. Então, agradeça a Deus, agradeça pela palavra, vai ser uma exortação, agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus por estar aqui no Japão, lugar certo para fazer missões, independentemente do desafio, porque você está a servir um Deus que gosta de desafios, então Ele está a contar contigo. Agradeça por esse privilégio. Feche seus olhos, vai falando com Deus. Obrigado, Pai. Te louvamos pelo Teu amor. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por este culto, obrigado pelos irmãos que estão aqui, Deus. Obrigado por tudo quanto ouvimos aqui, sonhos de Deus a serem revelados para alcançar almas, Deus. E glorificamos por esse privilégio que o Senhor nos dá como homens para cooperarmos contigo, sermos sócios de Deus, para libertarmos os cativos, para curar os enfermos. Oh Deus, é o Teu Espírito no nosso momento, nesse tempo, levantando homens, e nós te agradecemos por esse privilégio, Deus, porque nós não merecíamos isso, nós não somos nada, não é teologia, não é nada, Deus, que faz com que nós possamos fazer essa obra, é tudo porque o Senhor nos alcançou no Calvário, e nós te glorificamos por isso. Pai, venha falar conosco nessa exortação, Pai. Fale de forma específica. Eu sei que o Senhor tem uma palavra particular. Deus, não permita que nós possamos sair daqui tal como entramos aqui. Em nome de Jesus, nós louvamos, Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu estou em Hamamatsu. Estou há 3 anos no Japão, mas é a primeira vez que venho para aqui. Eu só conheço a estação. Eu estava a dizer para o irmão Mário, o único local que eu conheço é a estação. Chego aí, faço Norikai, é como se estivesse aí para um outro país, faz um trânsito no aeroporto, não pode sair, e acessivamente. Então, quando saí, eu disse, uau, cheguei em Hamamatsu. Mas o maior motivo que faz com que eu esteja mais feliz ainda é porque eu vim aqui nessa cidade por causa da palavra de Deus. Não foi porque vim fazer turismo, conhecer mais uma cidade do Japão, das poucas que eu já conheço, mas é por causa da palavra de Deus. Então já posso falar, olha, se eu conheci aquela cidade, foi por causa do Evangelho. Amém? Eu sou o Antônio Oliveira Zinga René, nome complicado,
longo, mas bem resumido, fica Tony René, sou de Angola. Eu sei que estaria aqui um nosso irmão, também um irmão moçambicano. Moçambique e Angola, são todos africanos, falamos português, e mais outros 3 países dentro de África que falamos português. Eu prego o Evangelho desde os 17 anos, pela misericórdia de Deus, e estou aqui há 3 anos em Osaka, como um fazedor de tenda, como missionário, como estudante. À medida que estudo, prego o Evangelho. O Senhor abriu a porta da universidade para entrar aqui para pregar o Evangelho. Então, é assim que tenho servido a Deus. Não ligado a uma denominação propriamente dita, e nem alguma organização missionária, tenho trabalhado de forma independente, mas sempre aberto para poder servir onde vêm os convites. Cultuo numa igreja japonesa, lá em Osaka, especificamente em Mino, e os irmãos abençoados, a minha pastora tem me dado o privilégio também de pregar lá, e tenho dirigido um grupo de discipulado, e estamos a orar para que Deus possa fazer grandes coisas através daqueles irmãos e possamos alcançar também o Japão. E eles estiveram a orar por mim também aqui, a ouvir aqui, e muito obrigado a toda a liderança, pastor Antônio Paniago, que já temos estado junto, e aos demais pastores que estou a conhecer agora, e outros que já conheço há bastante tempo. Que Deus os abençoe e que possamos alcançar os objetivos que Ele tem falado para vocês. Eu vou dar uma exortação daquilo que o Senhor falou-me para ministrar. E, como eu disse no princípio, vai ser uma introdução daquilo que o Senhor tinha para nós. Queridos irmãos, uma irmã minha, certa vez, ela escreveu o seguinte no Facebook dela. Ela escreveu qualquer coisa ligado à fé dela, e então um dos seus seguidores no Facebook, por sinal não um cristão, comentou assim: também és da igreja? E esta irmã, ela respondeu assim: não, eu não sou da igreja, eu sou igreja. Eu ouvi aquela resposta e disse: uau, isso é resposta, isso é palavra de Deus. Então a minha exortação tem esse tema: crente da igreja versus crente igreja. Crente da igreja versus crente igreja. Queridos irmãos, desculpa só, não vai ter em japonês? Não precisa. Pensei que teria. Deu animação. Amados, nós estamos no Japão. Eu vou ser bem específico para vocês. Eu não sei se o Japão já passou o índice de 1% de cristãos. Não sei. As últimas notícias que eu tinha ainda estávamos em 0 ponto qualquer coisa. Se calhar agora está em 2% de cristãos, mas não tenho certeza. Então nós estamos num país onde a idolatria tem exercido grande influência. Onde a idolatria começa muito antes da pessoa ser nascida, ela já é consagrada, e as consagrações vão crescendo. Eu fui certa vez em Hiroshima, e lá tem uma ilha bem especial, que parece até famoso pela Unesco, e lá tem um templo famoso. Eu fui para lá e Deus começou a revelar para mim alguns segredos do Japão. As pessoas que não estão aqui, ou aqueles crentes que estão aqui, mas que estão distraídos, olham para o Japão como uma beleza, um país abençoado, é tudo uma maravilha, mas afinal não, tem coisas escondidas aqui. E tem coisas que estão escondidas, que são a base do crescimento econômico e assistivamente. Muita consagração tem sido feita aqui nesta nação. Agora, se você está no Japão, eu tenho dito assim para os estrangeiros como eu, brasileiros, etc. Se você está no Japão, e se você trabalha, você não está aqui, você não veio aqui para trabalhar. Você veio aqui para fazer a obra de Deus. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer para ti, irmão trabalhador na fábrica, na fábrica onde você trabalha, não é tua, na fábrica, você não é trabalhador, você é missionário. Se você é professor, professora, lá naquele colégio, você não é professor, você não é professora, você é missionário, você é missionária. Então, onde quer que você esteja, você é missionário. Então, ninguém está aqui por acaso.
Ok, eu não vou entrar muito ali porque eu disse que seria apenas uma exortação. Crente da igreja versus crente igreja. Quando nós olhamos na palavra de Deus, sempre foi interesse de Deus que o reino de Deus viesse habitar na terra. Reino de Deus não vamos ter o reino de Deus quando morrermos, quando acontecer o arrebatamento, segunda vinda do mestre, e então nós ali vamos para o céu e aí começa o reino de Deus. Não. Quando você vai na palavra de Deus, entende de que o reino de Deus foi estabelecido para viver aqui, para começar aqui. Isso está bem claro lá no livro de Gênesis, quando lemos no Jardim do Éden, vai ver como Deus interagia com o homem. A intenção de Deus era que o homem pudesse viver as coisas do céu aqui na terra. Só que quando o homem pecou, ele quebrou aquela ligação entre ele e Deus. Agora, João Batista quando vem, sabe qual era o tema da mensagem de João Batista? Era o reino de Deus. Porque você se recorda, João Batista aparece ali e começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ele vinha apenas para preparar o caminho, e ele começa logo a abrir o jogo, a abrir o segredo. O segredo é que o reino de Deus tem que habitar aqui. Quando você está vendo os primeiros passos de Jesus Cristo, quando Jesus também veio à terra, quando ele começou, essa também foi a mensagem dele. É só ir lá nos evangelhos, vai ver logo, as primeiras mensagens, pregações de Jesus foram exatamente essa: a vós é chegado o reino dos céus. Então o que entendemos ali? Entendemos que existe uma certa urgência da parte de Deus, que o reino de Deus possa ser conhecida na terra. Existe esse desejo da parte de Deus, que o homem conheça e viva os princípios do reino de Deus. Então, queridos irmãos, vamos destrocar isso. Deus quer que nós possamos ser igreja, não apenas alguém que pertence a uma igreja. Olha, o que eu estou tentando dizer para ti é que Deus te chamou para seres igreja, não membro de uma igreja. Você e eu precisamos ser a igreja. Quando você lê Atos, o texto principal aqui deste culto, Atos capítulo 4, versículo 32, aí temos a definição da igreja. O que era a igreja? Eles viviam em comum. A Bíblia diz que era tudo comum. Era como se fosse apenas um único coração. Era como se fosse apenas uma única alma. E a Bíblia diz que ninguém podia dizer: olha, isso aqui só é meu. Não havia esse egoísmo. Agora, tenta fazer uma comparação dessa igreja que está sendo descrita aqui no livro de Atos e faz uma comparação com a nossa realidade. Olha a diferença enorme. Até dá vergonha tentar imaginar, tentar fazer essa diferença. Então alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu e estragou. Porque é propósito de Deus que nós possamos viver isto ali. É propósito de Deus que nós possamos viver esta palavra nos nossos dias. Agora você entra no livro de Atos dos Apóstolos, você encontra que tinha uma pessoa principal que fazia com que eles tivessem sucesso, que fazia com que eles pensassem da mesma forma, que fazia com que eles fossem pregar e o paralítico andava, o demônio era expulso, o morto ressuscitava. Tinha uma única pessoa que fazia toda essa coisa acontecer, e ele chama-se Espírito Santo. Por isso é que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, se calhar nós não devíamos chamar livro de Atos dos Apóstolos. Se calhar temos que dizer livro do Atos do Espírito Santo. Porque desde o início até o fim é o Espírito Santo aí a trabalhar. O que eu estou a tentar dizer? Estou a dizer que a igreja só é igreja quando o Espírito Santo toma a liderança, quando o Espírito Santo assume o comando. Não é doutrina dos homens, não é nada dos homens, é só o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no controle, nós vamos fazer a obra de Deus. Ou seja, esses projetos que nós estamos aqui a falar, estamos a sonhar com Deus. Se o Espírito Santo não tomar controle, não estiver no comando, não vai dar certo. Vamos começar bem, né? Os primeiros passos tudo bem, depois vamos começar a desistir aos poucos e ali vai acabar. Eu sei que quando eu estou a falar isso, os irmãos se recordam de vários projetos que vocês já ouviram falar, ou já estiveram inseridos inclusive, que começou tão bem, mas depois morreu. Por quê?
Porque Deus saiu, ou Deus não estava nem no princípio, ou eles depois decidiram tirar Deus dali. Então, o Espírito Santo precisa tomar controle nos nossos projetos. Qual é a diferença entre um crente da igreja e um crente igreja? Um crente da igreja é alguém que não está interessado em comprometer-se com a palavra de Deus. É alguém que simplesmente vem porque, olha, tem um culto e ele vai. Ele sabe que tem um horário, né, de segunda a domingo. Então, de segunda a sexta ele tem um trabalho, vai trabalhar. E ele sabe que, olha, no sábado tem um culto, no domingo tem um culto. Então, ele vai para a igreja porque não, tem culto, né? E ele só vai, mas ele não quer saber nada desse Deus. Não dedica tempo para orar, não dedica tempo para buscar a Deus, não quer servir a Deus. Crente da igreja. E crente da igreja não é bíblico. Deus quer que eu seja crente igreja. Deixa eu lhe dizer mais algumas diferenças. O crente da igreja, ele ainda vive. O crente igreja é morto. Espera aí, irmão, isso é heresia. Se já tem a pedra para apedrejar, por favor. Calma, eu vou explicar. Se você quer ser cristão, o primeiro passo para ser cristão é morrer. Não tem hipótese. Se você não morrer, você ainda não é cristão. Mas como assim, irmão? O cristianismo começa com morte. Vamos ver que o nosso mestre teve que morrer na cruz. Quando nós falamos do Natal, não é mais que às vezes nós temos Natal, é um bebezinho e tal, tudo feliz, e tudo felicidade, tem luz. Não. Jesus, ele nasceu para morrer. Ele veio para morrer. Essa é a verdadeira mensagem do Natal, morte. E o cristianismo é assim, é morte. Quem não morre não é cristão. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: de sorte que já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então isso é morte. Agora, um crente da igreja, ela ainda não morreu. Ele nem sabe nada disso. Mas um crente de igreja, ele diz: olha, esta vida aqui já não é minha. É Jesus que manda aqui. É Ele que manda aqui, Ele que fala tudo. E eu vou fazer a obra dele. E ele vai para fazer a obra de Deus. E nós estamos aqui no Japão, meu querido irmão. Aqui nós precisamos, é duro pregar o evangelho aqui. Mas a maior parte de nós precisa fazer uma limpeza mental. A maior parte dos crentes tem na sua mente assim, o seguinte conceito: japonês é duro, japonês é difícil. Tira isso da sua mente. Mas o mesmo Deus que te libertou lá no Brasil não é o mesmo que está aqui. O mesmo Deus que trabalhou lá na Bolívia é o mesmo que está aqui, amém? É o mesmo Deus que está em África, que está em Angola e está aqui. Agora, se o japonês é duro, o brasileiro não é duro, então alguma coisa está mal com Deus. O Deus do Japão não é o mesmo que está a operar lá no Brasil. Não! Vamos mudar isso. Precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nos perdoa. Porque isso é sinal de incredulidade. Tenha misericórdia de mim. Eu quando cheguei no Japão, eu fiquei tudo assim, bem admirado. Olhava para os japoneses, todo diferente, clima diferente, todo organizado. Aqui é incrível. Você está num autocarro, os irmãos falam ônibus. Você está no autocarro, se, por exemplo, tropeçares ali com alguém, em vez de ser você a pedir desculpa, ele é que pede primeiro. Você, essa gente é estranha. Assim, mas você que fez isso. E eu olhava para essas coisas todas e falava: uau. Eu olhava para eles todo organizado, tudo limpo, tem carro, tem casa, não sei o que. Eu disse: essa gente está boa demais, tem gente feliz e tal. E eu disse assim: olha, eles têm tudo. Só lhes falta uma coisa, apenas uma coisa. Só falta-lhes Jesus. Sabe o que Deus falou para mim? Você está completamente enganado. Porque a verdade é: você pode ter tudo. Gostei. Deus falou assim para mim: você pode ter tudo: casa, carro, esposa, dinheiro, etc, etc. Mas se não tens a mim, você não tem nada. Se não tem Jesus, não tem nada. 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida.
Aquele que não tem o filho, não tem a vida. Então eu estava dentro de Deus e dizia, Deus, eles têm 90%, só falta mesmo 10%. Veja como é que eu minimizava Deus. Eu tive vergonha diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoe. A verdade é, se não tem Jesus, não tenho nada. Então o que eu estou a tentar falar para os irmãos é que os japoneses, eles fazem parte daquele grupo de pessoas no universo que são os mais infelizes. Está a perceber, irmão? São os mais tristes. Por quê? Porque eles não têm vida. Está escrito na Bíblia que aquele que tem um filho tem vida. Aquele que não tem um filho não tem vida. Então, se você não tem vida, você é o quê? Agora, eu e o irmão e a irmã conhecemos esse Jesus. O que estamos a fazer com esse Jesus? O que estamos a fazer com esse conhecimento que nós temos sobre Jesus? O que você está a fazer diante do seu vizinho japonês? Diante da sua vizinha japonesa? Aquele colega que trabalha contigo, o que você está a fazer? Não, eu não sei falar japonês, ele também já é duro, já falamos que isso tudo tem que ser quebrado agora. Você tem orado por ele? Esse é o primeiro passo. Tem tirado o tempo de dizer assim, olha, hoje eu não vou comer, mas eu vou jejuar pelo meu amigo japonês. Tenta imaginar, você faz negócio com ele, eu faço negócio com ele, brincamos, conversamos, nos divertimos, vamos no restaurante, conversamos de tudo, mas ele não tem Jesus. Ele está perdido. E o Senhor conta conosco para podermos falar. O único que pode fazer isso é igreja. Quando você é igreja, você vai entender, não, essa igreja precisa crescer, porque Jesus morreu por aquele japonês que está ali. Então eu preciso também falar com ele sobre Jesus. Mas tudo começa lá em casa, com os 002 joelhos no chão, a orar por ele. Amém? 002 joelhos no chão, telefone para o seu. Está aí o número marcado, 002 joelhos no chão. Você precisa discar esse número todos os dias. Intercessão a favor dos japoneses, a favor da libertação dessa nação. Ver a glória de Deus a ser estabelecida nessa nação. Sabe o que se passa aqui em dezembro? Dezembro terminou há pouco, né? No Japão, quando chega dezembro, parece que todo mundo vira cristão. E todo mundo a falar de Natal, Christmas. Christmas. Você encontra luzes e não sei o que. Vai na loja, vai no supermercado, tem luzes, tem tudo, Natal. Mas eles estão nem aí sobre Cristo, que é a verdadeira essência do Natal. Mas eles celebram também. Agora, nós, igreja, podíamos usar aquela oportunidade para pregar-nos a essência, a verdadeira mensagem do Natal. Então você olha para ele, uau, Jesus está sendo glorificado. Se você é distraído, você vai dizer, Cristo está sendo glorificado. Olha, até os budistas estão a falar sobre Christmas. Mas aí depois, quando agora começou já, ainda no dia 31 de dezembro, eles vão no templo budista, onde tem aquele sino gigante, né? Tem que tocar 120 vezes, porque cada toque simboliza a purificação de um pecado. Eles creem que todo ser humano tem mal, tem 120 maus. Então, aqueles tum, até 120 vezes, cada toque é a purificação. Então, estiveram lá no dia 31 de dezembro. Agora, não sei se vai ser quando, mas em janeiro e tal, vão num outro tempo que é o shintoísmo. Então, veja essa mistura que a gente faz. Aí no cristianismo, no Natal, depois vão no budismo, depois vão no shintoísmo. Eles são totalmente abertos para tudo. Então a nação precisa de libertação. E nós precisamos começar a orar como igreja. E esse texto que foi dado aqui é um texto bem chave para nós. Como igreja, nós precisamos nos unir para podermos vencer essas potestades. Não é denominação aqui, não é, olha, minha igreja é essa, meu ministério é esse. Não. Aqui é obra de Deus. E quando nós começarmos a fazer isso, nós seremos, ou passaremos a ser crente igreja. Deixaremos de ser crente da igreja para sermos crente igreja. Porque foi a isso que o Senhor nos chamou para sermos.
O Senhor nos chamou para sermos igreja. Onde não há igreja, eu vou ser igreja. Onde não há igreja, eu vou implantar igreja. E Deus vai ser glorificado. Agora eu estava a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é o segredo de tudo isso que está aí em Atos. Precisamos dele. E que o Espírito Santo não é apenas aquele que se manifesta quando temos eventos como este. Quando começamos a orar para o batismo do Espírito Santo, ali vemos aquela cena toda, e aqui eu abro já um parênteses, meus queridos pastores, com todo o respeito, algumas vezes temos cometido alguns erros. Às vezes nós chamamos de batismo do Espírito Santo ao que não é, não aconteceu o batismo do Espírito Santo. Aqui nós pregadores, nós falamos, olha, foi batizado no Espírito Santo, mas não foi. Porque uma pessoa quando é batizada no Espírito Santo, ela já não será mesmo. O Espírito Santo vai habitar nessa vida. Não estou a dizer que ele já não vai ter luta, não estou a dizer que não vai ter mais fracasso, não vai ter. Pedro também teve, mas ele vai voltar sempre ali. Vai ter vontade de confessar, quando pecar, vai sentir vergonha, vai sentir nojo do pecado, vai chegar diante de Deus e confessar, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque aquilo é o efeito do Espírito Santo. Ele não vai se sentir bem onde ele está e estão a falar mal de Jesus, estão a falar mal da palavra de Deus, ele não se sente bem, ele vai reagir, porque ele é cheio do Espírito Santo. E nem sempre tem acontecido assim na igreja, porque nós deixamos de dar lugar ao Espírito Santo, tornando o Espírito Santo como um pacote da nossa denominação, onde o Espírito Santo se manifesta assim, assim, assim. Ah, ok, se manifestou quadrado, esse é o Espírito Santo. O dia que ele se manifestar como redondo, então não é o Espírito Santo. E ficamos assim, porque memorizamos que é assim que ele age. Não, o Espírito Santo é Deus. Ele age da maneira dele, como ele quer, quando quer e com quem ele quer. O Espírito de Deus, ele é Deus. Já indo para o final, eu estava a conversar eu gosto muito assim de conversar com pessoas de religiões. Então, de vez em quando, tem testemunho de Jeová. Gosto muito dessa gente. Partido do meu país lá. Vi a vezes em Angola, uma vez que eu passava assim pela rua, e eu fazia assim um propósito que eles me chamassem. E eu dei conta que não estavam chamando, então eu fui mesmo para lá. Por favor, pode me evangelizar? Aí a jovem começou e depois disse, ainda bem, eu não quero pregar. E eu depois disse, não é nada, isso aí vamos falar. Agora, aqui no Japão é interessante, aqui no Japão é bem interessante. Sabe como é que os testemunhos de Jeová fazem? Eles mesmo não sabendo falar inglês, português, eles estão super preparados. Pastores, vamos tomar isso como um modelo a seguir, líderes da igreja, evangelistas. Eles prepararam as revistas deles. As revistas são em tantas línguas. Então chega para ti e pergunta logo, Anata wa, tu onde está? Em que país? Aí quando você, por exemplo, no meu caso, eu falo Angola. Angola desse nem. Portugal, você fala português? Eu falo sim. Aí ele vai na página português, ela ou ele está falando em japonês e ele só vai indicando assim para ti, mas lembra aí em português. Quando alguém fala inglês, vão para o inglês, ela não sabe falar inglês, mas você está a ler aí na tua língua e ela está falando. Está vendo essa estratégia? Então chegaram umas duas velhinhas lá na minha porta, e chegaram, tudo em japonês e tal. Ai, nós somos testemunhas de Jeová e queremos falar. E, na mesma história, né? Descobriram a minha língua. E aí depois dizem, não, espera, eu tenho um problema. Eu tenho uma dúvida na palavra de Deus. Eu disse, ok, dê-me só a tua Bíblia. Eu peguei a Bíblia dela e fomos aí em Isaías capítulo 6. Diz assim, no dia que o rei Uzias morreu, eu vi a glória do Senhor. Isaías está a falar, eu vi a glória do Senhor, era todo esplendor. Isaías a explicar toda aquela glória do Senhor. E o Senhor depois disse, ai de mim, porque eu vi a glória de Deus, ele foi purificado. E depois então o Senhor disse assim, a quem enviarei? E Isaías fala, eis-me aqui, todo pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o versículo 8. O versículo 9 depois diz, vai, prega para eles ouvirão, mas não crerão, eles serão duros e coisas assim. Vai falando tanta coisa, que eles vão fazer isso, mas não vão crer. Eu perguntei para eles, quem é que Isaías viu? Jeová disse, é Jeová. Disse, amém, eu queria essa resposta. É Jeová, aleluia. Aí fomos para João, eu acho que é João capítulo 12. Fala assim, Jesus está a falar e tal, ninguém está a ouvir. Muitos dizem assim, ele fez isso, ninguém creu para que se cumprisse aquilo que Isaías falou, quando viu ele e viu a sua glória.
Quando você lê esse texto de João, vai entender assim, que Isaías viu Jesus, viu a glória de Jesus. Testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus, foi feito, ou é um pequeno Deus. Agora veja, lá em Isaías, Jeová é que falava, e ele concorda contigo. Quando você vai para João, está claro ali. Agora eu pergunto, e aqui então, quem é que João está dizendo que Isaías viu? Eles olharam, e isso desenho é Jesus. Aí então disse, então como é que fica então? Jesus é Deus ou não é? Aí as velhinhas olharam para mim e disseram, não, espera, nós temos que ir ainda, vamos nos preparar, vamos estudar isso, depois vamos voltar. E foram. Amado, eu não ri, eu fiquei triste. Porque o objetivo não é mostrar para eles que eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus. O objetivo é mostrar para eles que Jesus morreu por ti e Ele quer te libertar. Esse é o objetivo quando você encontra gente de outras religiões. 2 semanas depois, aquela gente não para. Nós cristãos temos que aprender isso. 2 semanas depois, apareceram. Trocaram de soldado. Já veio assim um casal jovem. Então essa família me disse assim, olha, 2 semanas esteve aqui umas 2 velhas e tal, e você conhece a Bíblia? Eu disse, não, só um pouco e tal. Então você apresentou uma dúvida para elas e nós viemos para poder explicar. Abri a porta dessa vez. Aí dei o lugar, vamos sentar ali. E começamos a explicar. Já não era necessário ir mais para Isaías, fomos direto para João. E eles parecem que treinaram e tal, mas tudo claro ali, segredo espiritual. Não, olha, é Jesus, mas Jesus não é Deus e tal. Eu disse, tá bom. Vamos em Atos. Atos capítulo 28. Acho que é o versículo 25 até o 27. É a mesma questão, mesmo contexto. Depois o irmão pode comprovar esses textos todos. Vai ver, Atos 28 está dizendo assim. Creram, fala de tudo aquilo. Depois diz assim, Isaías disse isto quando o Espírito Santo lhe falou que eles ouviriam e não iriam crer, iriam ver, mas mesmo assim, nada. Agora vem outro problema. Afinal, quem é que falou para Isaías? Jeová, Jesus ou o Espírito Santo? E o Espírito Santo, segundo eles, é força ativa de Jeová. Agora, aqui está a dizer que o Isaías falou isso quando o Espírito Santo lhe falou. Afinal, quem é que falou então? Ou é Deus, ou é Jesus, ou é o Espírito Santo? Agora, ali vem uma questão bem simples, né? Lógica, que é um princípio, né? Lógica matemática, que se diz princípio da não contradição. Ou seja, uma verdade, um argumento não pode ser verdade e falsa ao mesmo tempo. Ou é verdadeira, ou é falsa. Se foi Deus que falou, e lá em João está a dizer que era Jesus, depois em Atos agora abre bem o jogo e diz que é o Espírito Santo. Então é a mesma pessoa que está aí a falar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Espírito Santo a fazer a obra de Deus. É o Espírito Santo a fazer a obra na igreja de Atos. Então sabem, irmãos, para nós alcançarmos esse país, precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos muito do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me dar a ousadia para poder falar. Eu não falo muito bem japonês, mas tenho falado com eles sobre Jesus. Eu ando quase sempre com folhetos. Invento aí uma coisa na conversa, mas o meu objetivo é chegar para Jesus. Aí começa assim, e depois vai elogiando, você fala japonês, não, são poucos e tal. Mas o meu objetivo não é ficar nos elogios, o meu objetivo é Jesus. Depois, não, qual é? Gift of this? Todos. Ele dá um folheto. Os táxis, nos ônibus, nos trens, etc. Estamos a pregar o Evangelho assim. Então, o Espírito Santo nos dá essa criatividade toda. Mas nós precisamos nos unir para podermos fazer a obra de Deus. Não se distraia mais. Tem tempo para orar lá em casa a favor da nação. Quando você vai para o trabalho, ore pelo teu chefe, tchachô. Não chegue lá a falar mal dele. Se você tem falado mal dele nessa noite, nessa tarde, você tem que pedir perdão a Deus, porque você não está fazendo nada. Tuas orações não vão ter poder nenhum. Você tem que abençoar. E assim vamos alcançar esse país. Amém? Desculpa, era para ser exortação, passou muito. Vamos colocar em pé para falarmos com o Pai. Amém? Eu creio que
Deus vai falar certamente contigo de forma pessoal. Eu vim para apenas adoçar um pouco o desafio, para desafiar. Precisamos sair. O outro texto que nós lemos, Romanos, diz assim: a humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. Os ímpios estão à espera que os filhos de Deus se manifestem. Os ímpios estão à espera de ver, então, eles querem ver, mas quem é esse Deus que eles têm falado ali? Porque na mente de muitos é que Jesus Cristo é apenas lá dos estrangeiros, é Deus dos estrangeiros, europeus, etc. Então eles estão naquela cidade e querem ver quem é esse Deus. E Deus, Ele também está à espera de nós, porque Ele quer usar-nos. Agora, nós os crentes é que temos um problema. Nós é que ficamos assim distraídos, não damos espaço a Deus. É quando o Espírito Santo está tão ansioso em querer agir, em querer mudar a situação, em querer mudar a história através de nós. O inimigo também sabe disso e tem colocado muita distração até nos crentes. O cristão passa mais tempo no Facebook do que na oração. Passa mais tempo nas redes sociais do que na meditação da palavra de Deus. Perguntar para ela, qual foi, como terminou a novela ontem? Ele vai contar para ti, tim por tim, todos os pontos. Então, você pode compartilhar comigo qual foi a tua última meditação? Meditação. Pastor Antônio pregou em passagem, aí fica assim, mas eu só pedi a tua meditação. E ele pensa assim, qual foi a mensagem que o pastor pregou no domingo passado? São distrações que o inimigo está lançando. Eu não estou a falar para você não ter Facebook. Não, mas eu estou a tentar desafiar. Desperta. Como você tem usado o seu tempo? O teu tempo tem que ser usado para a glória de Deus. O mundo está a padecer. Já tentou pensar um pouco no índice de suicídio nessa nação? Sabe por ano quantos mil, não sei quanto, morrem aqui? Pessoas com condições, carro, casa, tudo, mas por que matam-se? Alguns meses, no ano passado, uma menina adolescente foi visitar a outra adolescente colega. Essa colega estrangulou, cortejou a outra menina com faca e tal. Eu acho que ela tem 16 anos, a outra parece que tinha menos, 15. Assim, mas cortes assim, como se estivesse a cortar peixe, carne. Veja, onde é que sai essa ideia? Onde é que surge isso? E um adolescente fazer isso? Chama-se demônio. Essa nação precisa de libertação. Tem potestades a rondarem aqui. Mas Deus tem a sua igreja também, para poder marchar, para poder derrubar. Deus conta contigo e comigo, para podermos derrubar esses demônios. Não importa quantos anos já fizeram, não importa quantos já fizeram nessa nação, a última palavra vem sempre do nosso Deus. Se recorda de Elias? A Bíblia diz que o homem foi lá, desafiou os 400 profetas de Baal. Se calhar eram mais, até tinha os 400 de Baal, ainda tinha os 450 de Axera. Você conhece a história? Um homem igreja, crente igreja, ele é bastante intrépido, ousado. Ele procura fazer algo diferente. Quando os homens estavam aí a orar e tal, pelo seu Deus, na vez de Elias, o que ele fez? Tragam água. Mas você olha para Elias, você vai dizer, mas você é louco. Água, fogo, não dá certo. O que ele estava fazendo? Ele estava a arriscar a sua vida, ele estava a pôr a sua vida em risco. Um homem igreja, ele põe a sua vida em risco, porque ele sabe o Deus que ele adora é o Todo-Poderoso. E você conhece a história. No princípio ele diz assim, escolhei hoje a quem sirvais, quem é Deus. A Bíblia diz lá em Crônicas que houve silêncio. Ninguém respondeu nada. Mas quando a cena toda terminou, sabe o que eles disseram? Só o Senhor é Deus. Começaram a gritar, só o Senhor é Deus. Porque apenas uma pessoa
decidiu agir. Igreja, nós às vezes não precisamos de tanta gente. Apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer muita coisa acontecer. Quando você ler em Atos capítulo 17, versículo 6, está a dizer assim: estes que estão a revolucionar o mundo, ou que estão a colocar o mundo de cima para baixo, chegaram também aqui. Mas eles estavam a se referir a apenas duas pessoas, Paulo e Silas. Por que eles dois conseguiram? Porque eles tinham o maior dentro deles, que era o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se calhar você tem olhado para si como uma pessoa muito simples e dito assim: olha, eu não sou desses especiais, eu não sou pastor, não tenho chamado. Quero dizer que Deus quer te usar também. Todos aqui, Deus quer usar cada um de nós, porque cada um de nós tem um propósito pelo qual está aqui nesta terra. Deus colocou em você um potencial, e esse potencial precisa ser trabalhado. Não saia deste mundo sem usar esse potencial. Ou seja, morra vazio. Não aceite quando você morrer e levar para a sepultura e você carregar todo o poder, todo o investimento que Deus colocou em você. Você precisa usar aquilo enquanto está em vida. Morra vazio. Nessa noite, vamos clamar a Deus. Alguns de vocês já têm recebido palavras de Deus. Deus já tem falado para ti: olha, faz isso, faz isso, faz isso. Você já tem ficado assim: mas é mesmo Deus? Não, o que eles vão pensar? O que eles vão achar se eu fizer isso? Nesse dia, é que eu tenho que dar uma pausa por causa do português brasileiro. Quando eu falo marcar passos, o pastor tem dito que tem dito ir para frente. Ir para frente, obrigado. Nesse dia, precisamos ir para frente. Este ano que está a começar agora terá que ser um ano diferente. Eu vim desafiar a tua vida cristã. Você tem que sair daquele nível de não cresce, já cresceu e ficou ali naquele ponto. Não! Reivindique, fala: eu quero mais agora de Deus. Quero conhecer mais Deus. Quero avançar com Deus mais. Em 2015, eu quero mais. Eu vim desafiá-lo nesse passo. Não serei eu a fazer alguma coisa por ti. É você colocar a tua vida no altar. E Deus vai começar a usar pessoas aqui, pessoas bem comuns, que nem eram achados nem tidos, vão ser usados por Deus. Quando deem espaço a Deus. A obra de Deus não é apenas para os pastores, esses homens de Deus aqui. A obra de Deus é para todos nós. Todos nós. Você e eu. Deus quer revestir-nos nessa nação. Deus quer usar-nos nessa nação. Você fica lá no Facebook e de repente: não, Senhor, agora eu quero pensar, como é que eu vou usar esse Facebook para a tua glória? Aí você recebe de Deus e começa a ganhar almas a partir dali. Começa a ganhar almas na rua. E assim estamos a fazer a obra de Deus. Atenção, a batalha aqui é grande, é enorme. Não é uma batalha de apenas orar aqui nesse Recife e amém, amém, já está. Não. É uma batalha de dobrar os joelhos diariamente. É uma batalha de jejum e oração. Voltando na história da menina. Depois a menina foi presa. Alguns meses depois encontraram o pai dessa menina morto. Enforcou-se e deixou um bilhete. Disse assim: eu não suporto, não posso admitir aquilo que a minha filha fez. A Bíblia explica isso no seguinte: um abismo chama outro abismo. Havia um espírito de morte aí na filha, e esse mesmo espírito encontrou uma porta e pegou o pai. Essas coisas não acontecem assim normalmente, são coisas espirituais. E nós como igreja precisamos levantar e reivindicar: Satanás, chega! Você tem feito muita coisa nesse país, agora chega! Chegou Jeová, todo mundo tem que parar para adorar a Deus. Mas Ele conta conosco. Vai falando com Deus. Eu ainda não sei o que você vai falar, mas eu sei que você tem alguma coisa para falar para Deus. Meu desejo é que esse culto aqui não seja mais um culto de missões, não, que seja um encontro que vai ser referencial na tua vida. E você vai dizer: olha, naquele dia tudo começou a partir dali. Eu agora tenho servido a Deus e tenho visto Deus. Vai chorando agora.
com Deus. Pense nos vizinhos que estão ao redor da igreja. Quando você vai para o culto, eles nada, não querem saber. Pensa nos seus familiares também que ainda não conhecem o Senhor. Clama a Deus. Se calhar você precisa clamar pela misericórdia de Deus. Alguns sonhos que Deus quer derramar na tua vida no ano passado, que você se distraiu, não viu-os acontecerem. Deus quer que você retome aqueles sonhos e pratique-os nesse ano. Faça como José, que preferiu fugir para poder nos dizer que, olha, pode levar a minha reputação, pode levar a túnica, mas não mexa nos meus sonhos. Aquilo que eu tenho de Deus, eu vou viver e quero viver isso. Porque eu sou igreja. E onde quer que eu vá, eu tenho que matar todos com a igreja. Aleluia. Fala, Senhor, eu quero mais de Ti nesse ano. Prosperidade que você tem pedido, pensa a prosperidade espiritual. Fala, Senhor, eu quero conhecer mais aqui. Ali a prosperidade das outras áreas virá quando você conhecer o Senhor. Amados, vamos despertar como igreja. Precisamos começar a ver japoneses a virem no culto agora. Vamos semear através da oração, através do evangelismo, mas tudo debaixo do Espírito Santo. Vai orando agora. Vai orando a Deus. Aleluia. Incrível, não apenas do Deus que eu ouvi falar, mas você vai chegar no ponto em que eu ouvi e vi esse Deus, não apenas o Deus que eu li na Bíblia, mas um Deus pessoal. Vamos chegar nesse ponto para pregarmos a palavra de Deus. Precisamos disso. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, temos uma obra que o Senhor confia-nos. Nós te agradecemos por esse privilégio, porque os anjos gostariam de deixar aqui para fazer essa obra, mas o Senhor escolheu-nos a nós. Agora, Deus, estamos aqui. Nos perdoe de todos os momentos em que nós temos vivido na preguiça, na distração, elogiando as nossas denominações, elogiando os nossos programas denominacionais, esquecendo aquilo que o Senhor realmente quer que nós possamos fazer e ouvir. Nos perdoe, nos desperte para fazermos essa obra. Às vezes, como igreja, buscamos maior reputação, queremos ser elogiados, queremos ter um testemunho tão grande, pessoas olharem para nós e dizerem, aquele é um grande homem de Deus, mas quando na verdade, diante do Senhor, nós somos tão pequenos. Nos perdoe, Pai. Nesse ano queremos fazer algo diferente. Nesse ano, Deus, não queremos mais um ano. Não. Não queremos, ó Deus, mais um tempo em que almejamos por Deus. Pai, entendemos que é tempo de vivermos a Tua palavra pela fé. Oh Deus, esses pastores que estão aqui, eles precisam da Tua ajuda, meu irmão, minha irmã, eles precisam da Tua ajuda para poder ajudá-los na obra. Você chegar diante deles e dizer, pastor, conta comigo nesse trabalho, eu vou fazer. Muitas das vezes eles ficam aí sozinhos a interceder pela igreja, e ele precisa de um ombro, precisa de alguém para poder apoiá-los e dizer para ela, pastor, aquele motivo de oração pode dar a mim, eu vou fazer essa obra contigo. Eles precisam de Ti. Por que você não avança? Por que você não se prontifica? Veja o que Deus está a dizer. A quem enviarei? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disponibilizou-se diretamente. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar um clamor aqui.
antes de prosseguir na oração, vamos começar a orar pelo Japão ainda agora. De forma profética, vamos começar a interceder. Comece a orar pelo Japão. Ore por essa nação. Clame pelo perdão de Deus pelos pecados que têm sido cometidos nessa nação. Clame pelo perdão de Deus por causa da idolatria nessa nação. Clame pela presença de Deus nessa nação. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Japão não pertence a Buda. O Japão não pertence ao hinduísmo. O Japão não pertence a Maomé. O Japão não pertence ao sintoísmo. O Japão pertence ao nosso Deus. Jeová El Shaddai, aquele que fez os céus e a terra. Porque Jesus Cristo morreu também pelos japoneses. Levantemos um clamor, vamos clamar a Deus, vamos clamar os céus por essa nação. Deus, queremos uma visitação do Senhor. Pai, queremos a visitação do Senhor. Deus, visita esta nação em nome de Jesus. Se calhar você já está visualizando algum amigo teu japonês, cita o seu nome, vai orando por ele. Ore pelo teu chefe na fábrica. Fala, Deus, que o homem se oferta, me dá a oportunidade para falar, me dá sabedoria para falar do teu evangelho. Vamos clamar, Deus, queremos fazer história nessa nação, queremos mudar a história dessa nação. É possível, neste ano, é possível. Se calhar você daqueles que tem dito, eu já estou aqui há tantos anos, já temos feito isso, que aquilo, nada acontece. Não, Deus ainda é Deus de novidade. Deus ainda é Deus de novidade. Ela ainda pode usá-lo, ela ainda pode fazer coisas. Eu só quero que nós possamos disponibilizar o nosso coração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar juntos. Você que gostaria de estar a sair, a falar isso para os seus amigos japoneses e não só, falar de Jesus, vem aqui em frente, vamos orar juntos. Pode dizer, vamos orar juntos. Não apenas eu orar por mim, eu também vou orar por mim, eu preciso disso. Você que gostaria de sair, pregar a palavra de Deus, vem aqui, vamos orar juntos, vamos clamar a Deus juntos. Precisamos do fogo de Deus, precisamos do fogo de Deus para poder fazer a obra de Deus nessa nação. Precisamos do seu fogo para podermos fazer a sua obra nessa nação. Deus conta conosco. Alegra-te porque Deus conta contigo. Fala, quer dizer que você tem valor. Os anjos gostariam de estar a fazer isso que estamos aqui a fazer agora. Os anjos gostariam de sair para brigar, mas Deus disse para eles, não, isso aqui é para os homens. Uau! Deus conta contigo. Há uma grande responsabilidade da parte de Deus. Ele conta conosco. Pastores, precisamos olhar a maneira como estamos feito a obra. Às vezes eu vou na internet e vejo o encontro de Deus a falar. Eu fui no país tal, há umas 20 anos se converteram. Alguns a falar inclusive do Japão, mas quando nós vemos do Japão não é essa a realidade. Então estamos a mentir também. Isso é muito falso, Deus não pode nos usar. Precisamos cuidar. Aleluia. Deus amado, Deus querido, esse é o teu povo que está aqui. Deus, o povo que tem fome, o povo que tem fome de conhecer o Senhor mais e mais, de maneira pessoal, porque o Senhor é um Deus relacional, porque o Senhor não é um Deus de ouvir falar, o Senhor é um Deus que age pessoalmente. Deus, o teu povo está aqui porque quer, tem fome de ti, mas não apenas fome para poder saltar emocionalmente,
tudo. Fome para alcançar esta nação. Fome para alcançar o mundo. Fome para alcançar a Ásia para Cristo. Deus, visita o teu povo. Pai, entre eles estão os teus servos, pastores, evangelistas, missionários, mulheres e homens ministrando de louvor. Ó Deus, irmãos simples, que às vezes as pessoas olham para eles e dizem: você não é nada. Mas na verdade o Senhor vê ele como um potencial, alguém cheio de potencial. Oh Deus, usa o testemunho de cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, usa o testemunho, Deus. Deus, quando a gente vem, Deus, a orar pelas pessoas, a falar do teu poder, a falar da tua palavra, Senhor, que o teu poder seja manifesto, em nome de Jesus. Deus, que o teu poder seja manifesto, em nome de Jesus. Traga revelação, quando se venha pregar a tua palavra, possa falar de acordo com o Espírito Santo, não de acordo com a sua carne, não de acordo com o seu conhecimento pessoal, mas de acordo com o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, usa cada um que está aqui, em nome de Jesus. Marca, Espírito Santo, sela, Espírito Santo, sela, Pai, clamamos pelo teu selo do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus, que o teu selo, Espírito Santo, venha marcar essa vida, marca, Senhor, esse ministério, no nome poderoso de Jesus. Neste ano, usa para a glória do teu nome. Neste ano, manifesta o teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
alcançar essa nação através da oração. A oração vai ser a principal arma para alcançarmos essa nação. Nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus e lutar. O Senhor vai começar a visitar alguns de vocês à medida que forem buscando a sua face. A palavra de Deus diz que me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, o Senhor vai começar a trazer revelações, inclusive. Vai ver coisas espirituais. E você precisa estar ali na brecha para poder orar, para poder repreender. O inimigo vai se levantar contra você, contra a sua família. Vai trazer medo, inclusive. Medo é uma das principais armas do inimigo. Mas o Mestre já venceu o medo lá na cruz do Calvário. Então você é mais que vencedor. Não desista. Marche. Glória a Deus. Como eu disse no princípio, não se preocupe se eu vou tocar em você ou não. O maior toque aqui que nós precisamos é de Deus. Ele pode usar um homem ou não, Ele toca em você. E não depende do sentimento. Você pode cair, pode não cair, pode chorar ou não chorar, mas Ele não depende disso. Só quer que teu coração esteja aberto e o busque de todo o coração. Ele vai usar você. Alguns de vocês precisam preparar as suas ferramentas. Vou usar a ferramenta. Porque Deus vai ter emprego para você no seu reino agora, no seu ministério. Então prepare as suas ferramentas. Quando estou a falar de ferramentas, estou a falar da tua vida, estou a falar da tua vida de oração, estou a falar da tua consagração para Deus. Porque Deus tem trabalho para você nos próximos momentos, nos próximos dias. Esteja atento, esteja atento. Faça a obra de Deus. Alguns de vocês precisam procurar os respectivos pastores para conversar. É simples. Precisam confessar algumas coisas dos pastores. Não apenas pecar, até mesmo alguma dificuldade em certa área. Precisam procurar os pastores para conversar. Não hesite. Não fique com receio, não fique com vergonha, porque ele vai achar de mim. Chega diante dele. São homens de Deus. Peça ajuda. E assim vamos crescer todos nós. Porque se você não fizer isso, você estará impedindo o potencial de Deus na tua vida. O potencial de Deus na tua vida. Sobretudo os jovens. Deus tem um grande potencial para vocês. Jovens estão aqui e outros que não estão. Aqueles que não estão. Deus quer usar vocês jovens. Nós estamos numa nação onde tem muito gente da terceira idade, mas também tem jovens. Deus está à procura de jovens disponíveis no meio da igreja para poderem fazer a obra de Deus. Alguns de vocês, se calhar, vão ser chamados para ser pastores, mas eu não estou a falar já diretamente que Deus vai chamar alguns para ser pastores. Mas Deus está a falar que quer usar vocês, jovens, disponham-se para fazer a obra de Deus. Quando você vai na fábrica, leva folhetos evangélicos. Na hora do almoço, fale de Jesus para as pessoas. Tire um tempo para orar. Jovens que estudam na escola, fale de Jesus para os seus colegas. Aleluia. Alguns precisam estar a pensar agora grande, de uma maneira, ou vai começar uma empresa. O objetivo não é para ter lucros monetários, o objetivo é para alcançar almas para Jesus. Tipo, chamar japoneses para trabalhar, mas o objetivo é torná-los cristãos. E isso só é possível no Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoe também os folhetos que têm sido usados, Deus, nesse trabalho. Usa esses folhetos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua unção esteja sobre esses folhetos, Pai. Temos aqui alguns, Deus, em japonês, temos outros que ainda vão chegar. Deus, usa em nome de Jesus. Em alguns lugares nós não poderemos ir, Deus, mas os folhetos vão chegar. Usa esses tratados, Pai, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Agora, meu amado irmão e irmã, a questão não é apenas orar.
a questão também é estudar a palavra de Deus. Você precisa dedicar tempo no estudo da palavra de Deus. Quer ser usado por Deus, quer ter emoção, oração, palavra, tem que tirar tempo para estudar a palavra de Deus. A maior parte do cristão é preguiçoso. Não por natureza, porque não é natureza de Deus. Lê pouco a Bíblia, estuda pouco a Bíblia. Por isso é que quando vem alguém, um testemunho de Jeová, abre um texto e fala: ele conhece toda a Bíblia, não conhece nada. Então, dedica tempo para estudar a palavra de Deus. Leia livros evangélicos, é uma bênção, mas não leia os livros muito mais do que a Bíblia. A Bíblia tem que ser muito mais do que os livros evangélicos. Glória a Deus. Então saia desse lugar, quando tu sair, vai nesse ano, marchando nesse ano, para fazer diferença em 2015. Se disponha. Eu creio mesmo. Próximo culto como este, vamos ter testemunhos. Vamos ter testemunhos, irmãos, que dizer: olha, hoje eu comecei a fazer isso e tenho visto coisas. Vamos ter testemunhos em japonês a vir falar de Jesus. Famílias a se renderem para Jesus. Nós precisamos então ir agora diante de Deus. Aleluia. Deus é bom e maravilhoso. Que Deus te abençoe muito. Abençoe a tua família. Te use também lá na sua família. E marca que este não vier aqui por meio de você. Não seja como muitos crentes fazem. Quando tem um movimento como esse, um culto como esse, eles deixam tudo que receberam neste lugar. E a vida deles depois vira na mesma forma. Não. Saia com esse vigor. Saia com esse fogo. Viva isso. Cada dia. Todos os dias. Amém? Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Vamos glorificar a Deus enquanto você volta. Exalta a Deus. Aleluia. Glorifica a Deus. Bendiga o nome do Senhor, porque Ele é bom e maravilhoso. Deus abençoe aos irmãos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sempre agradeço quando eu estou com os brasileiros. Eu sempre agradeço por vocês serem uma bênção para a minha nação. Agora está em Moçambique também. Deus usou muitos brasileiros e outras nações para abençoar a minha nação. E agora estamos nós também a fazer a obra de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida. Foi bom estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor Antônio, pelo privilégio. Amém? Estamos contentes, estamos alegres. Amém? Queridos, me parece que a irmã Graça trouxe alguns, né? Aí no final vocês procurem ela, tá? No final procurem ela vai estar distribuindo material em japonês grátis, tá? E me parece que é ela